Queridos, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, do verso 18 ao verso 30. Esse texto que nós já conhecemos. Na verdade, eu vou ler até o verso 19. Perguntas, nós temos meditado sobre perguntas que Jesus fez. E aí o texto bíblico diz, Lucas 18, 18. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu com mais uma pergunta, né? Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra lida nesta manhã, que teu Espírito Santo nos traga entendimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós já compartilhamos com os irmãos algumas vezes, esse jovem aqui, esse homem, que nesta versão bíblica que tem, diz que era um homem de destaque. O verso 18 diz que ele era um homem de destaque. Em muitas outras versões, diz que era um jovem de posses, um jovem importante, um jovem rico para aquele momento ali. As pessoas o conheciam, porque ele acessou Jesus com muita facilidade, depois de Jesus ter abençoado as crianças. Esse jovem, ele se aproxima de Jesus e ele faz questionamentos, ele abre um campo de diálogo com Jesus. A pergunta que ele faz é o que ele precisa para herdar a vida eterna. E Jesus vem com mais uma pergunta, perguntas que Jesus faz. Por que você me chama bom? Por que você me chama de bom? E num domingo como esse, quando estamos aqui na casa do Senhor, também dia dos pais, eu pergunto para você, por que nós chamamos Deus, o nosso Senhor, de bom? Qual é a bondade que Ele faz, que Ele fez, que Ele promete para mim e para você? Será que nós chamamos Deus de bom porque a palavra de Deus diz que Ele é bom? Será que nós chamamos Deus de bom porque nós temos alguma proximidade com Ele? Nesse relacionamento a gente percebe que de fato Ele é bom. Deus, Ele se apresenta a nós por meio de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a Santíssima Trindade. Nós conhecemos que Deus enviou Jesus, seu Filho, que é Deus. Depois da morte de Jesus, ascensão aos céus, ter passado 40 dias, veio o tempo da chegada do Espírito Santo. O Espírito Santo Consolador, Deus. Então nós conhecemos Deus como bom, pelos seus atos de bondade. Pelo fato de ter enviado Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por cada um de nós. O Espírito Santo desenvolve em nós o fruto do Espírito. Ele nasce, ele cresce, ele desenvolve em nós. E dentro dessas características, das 9, uma delas é a bondade. Se somos bons, ou se exercitamos a bondade, é porque o Espírito Santo também tem gerado isso em nós. Então Deus, mais uma vez, é bom. É bom porque Ele fez tudo o que fez por nós, entregando Jesus Cristo, seu Filho, mas Ele também é bom porque, além dele ter entregado Jesus para morrer por nós, para que a gente tivesse vida eterna, Ele começa a gerar em nós características próprias dele mesmo. Então esse Deus que é Pai, Ele é bom. E Ele é bom porque Ele é. É o seu atributo, é a sua característica, Ele é bom. Mas também por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele representa, por aquilo que Ele tem feito. E quando eu olho para os pais aqui, quando eu olho para a paternidade em geral, a gente percebe que a bondade, ser bondoso, ser generoso, ser grato, ser respeitoso, ser honrado e ser honroso, todas essas características nos apontam para uma paternidade de bondade. Muitos aqui tiveram experiências assim muito boas com seus pais. E essas experiências, mesmo que você não tenha sido pai, você teve um. Ou se você não teve essa proximidade com seu pai a vida inteira, alguém assumiu em algum momento essa posição. Ou em algum momento você não teve, infelizmente, essa percepção. Mas olha como Deus é bom. Mesmo que você não tenha vivido com o seu pai todo esse tempo de bondade de vida, Deus hoje permite que você seja um bom pai. São lacunas que ficam, às vezes, no coração daquele que não teve um contato genuíno com o seu pai. Mas oportunidades, por bondade, que Deus nos dá de sermos bons pais. Meus irmãos, a bondade, as experiências, a intimidade, ela é fruto de contato. Muitos hoje não conseguem declarar que tiveram um bom pai por causa da ausência. Ou por causa de questões diversas. Muitos hoje, nesse dia, sofrem. E nós nos solidarizamos com esses irmãos, com essas irmãs, que infelizmente, na vida, não tiveram esse contato, esse carinho, esse amor, esse abraço do seu pai. Mas, meus irmãos, Deus é tão bom, que até mesmo numa família consanguínea, que você não teve um contato paterno de bondade, Deus ainda te permite participar de uma igreja bondosa. Uma família da fé, que vamos assumindo essa posição de cuidado. Quantas pessoas chegam na igreja sem pai, sem mãe, sem uma família, em algum momento percebeu que estava só. E chega na casa de Deus, chega na igreja, e é acolhido e abraçado como um pai, como uma mãe,
ou como um filho, como uma filha. E se sente parte da casa, parte da família. Igreja é isso. É família, é acolhimento, é abraço, é ouvido. Num dia como esse, um dia celebrativo, um dia que a gente poderia estar sorrindo, mas infelizmente sabemos que no seu coração talvez vá uma tristeza pela ausência, pela perda. Mas Deus, ele continua sendo bom. E aquele jovem que tinha posses, que talvez tenha herdado do seu pai essa riqueza, por ser jovem, nós já explicamos isso. Era muito difícil um jovem, por si só, naquela cultura, uma cultura patriarcal, ele mesmo ter tanta riqueza, provavelmente. Pela cultura dos judeus, ele deve ter herdado uma boa fortuna dos seus antepassados, talvez até mesmo do seu pai. E aquele jovem, ele tinha conhecimento bíblico, ele sabia dos mandamentos, mas ainda dentro do coração dele tinha uma dúvida: a salvação. Se tem algo que Deus, por sua infinita bondade, delibera, oferece para cada um de nós, é a salvação. Por graça, por misericórdia. O que é bondade? Bondade é graça. Bondade é misericórdia. Bondade é ouvido, bondade é olhar, bondade é abraço. Bondade é ser chamado para fazer parte de uma família. E Jesus pergunta: por que você me chama bom? Por que você está me chamando de bom? E Jesus dá o direcionamento: olha, só há um bom que é Deus. Só há um que é bom, e esse Deus, ele é Pai. Não há ninguém bom. Só um. E às vezes a gente se acha bons pais. E quando a gente se depara com outro pai, que faz tanto quanto a gente fala assim: eu preciso melhorar. E esse sim é um bom pai. E nós vamos percebendo, meus irmãos, que quando nós passamos a seguir a Jesus, nós temos a oportunidade de conhecer mais o Pai, por intermédio de Jesus. Você se lembra que está escrito em João 10:30? Jesus contra-argumenta esse jovem, dizendo para ele: olha, só há um bom que é Deus. Mas lá em João 10:30, Jesus vai dizer assim: eu e o Pai. Então Jesus é bom ou não é? Mas Jesus estava ensinando para aquele jovem que conhecia os mandamentos, que aqueles mandamentos vinham de um Pai. Que a salvação que ele tanto queria vinha de um Pai. Meus irmãos, no domingo passado à noite, nós ouvimos um testemunho de missões no mundo. Alguém que tem rodado o mundo, com culturas diferentes. Ele compartilhou aqui, na percepção do pastor Fábio, o olhar que ele teve, o despertamento que ele teve. Uma das questões que pode colaborar para um desequilíbrio social, identitário e algumas outras questões. E uma vez eu li um livro, que eu indico você. O mundo, eu citei no domingo, o mundo precisa de um pai. O mundo precisa de um pai. E esse livro tem lá: o mundo precisa de um pai, o treinador. Está lá. Eu aconselharia você a pesquisar. É um livro difícil de encontrar hoje. Eu não sei se tem tanta facilidade nesses dias. É um livro mais antigo. Mas a gente vai perceber, meus irmãos, que cada vez mais, e a gente vai percebendo isso, talvez seja muito assim impressão minha, talvez eu esteja muito cismado. Mas cada vez menos eu vejo, por exemplo, numa data como essa, propaganda sobre o Dia dos Pais. Eu posso estar muito cismado. Mas a figura paterna, a figura do homem, está caindo em desuso na sociedade. E eu posso falar isso aqui de forma muito aberta, porque eu tenho meu lugar de fala, eu sou homem e pai. Cada vez menos eu vejo propaganda. E não é ciúme com o Dia das Mães, não. Nem com o Dia Internacional da Mulher, nem outro, não. É só uma constatação. Cada vez menos propagandas, cada vez menos holofotes destacando a figura do pai. Mas por quê? Talvez pela ausência de pais bondosos. E alguém que sofreu com isso assume posições que hoje ignoram a presença do pai, ou a figura do pai na sociedade. Talvez uma artimanha, uma armadilha de Satanás, para que o mundo ignore a figura do pai, ou até mesmo, consequentemente, a figura do homem. Talvez por sequelas ou consequências de alguns que exercitaram muito mal a sua figura como homem e como pai. Nós não vamos conseguir fechar esse diagnóstico. Mas uma coisa que eu percebo, esse Deus que é bom, que esse jovem tanto queria a salvação dele, Jesus o apresenta como bom. E coisas boas nós queremos, sim ou não? Nós queremos perto da gente. Aí Jesus chama esse jovem. Se a gente der sequência, o texto você conhece. Então você vai lá, desfaz tudo que você tem, distribua, dê aos pobres, vem e me segue. O que esse jovem escolheu? Ele não quis. A decisão dele não foi seguir a Jesus. Nós sabemos que Deus é bom. Nós sabemos que Jesus é bom, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus, é o próprio Pai. Como diz lá João 10:30, um só. Deus, que se revela Pai, Filho e Espírito. Quando nós olhamos para a experiência de Jesus, convidando esse jovem,
e a gente olha para a figura paterna, que é bondoso, Deus, no seu infinito poder, infinita bondade, escolheu se revelar à humanidade como Pai. Deus escolheu se revelar à humanidade como Pai. Deus poderia escolher por ele ter todo o poder, inclusive de criar, de ter se revelado ao mundo como qualquer outro. Mas ele escolheu ser Pai. Justamente a figura que por falta de bondade, ou por sequelas e consequências do passado, ou por organização estrutural, sistemática, está caindo em desuso na nossa sociedade. O mundo precisa de um pai. O mundo precisa de um pai bom. E nós sabemos quem é bom. Quem é bom? Deus. Talvez, queridos, nós, enquanto pais, precisamos ajustar a nossa bondade. Precisamos estar mais perto. Precisamos estar mais atentos. Precisamos estar mais atenciosos. Precisamos dar mais prioridades. Precisamos entregar mais o nosso coração. Precisamos dar mais de nós mesmos, sabendo das nossas limitações. Precisamos reconhecer mais o nosso erro. Precisamos fazer muitas outras coisas. Mas é possível. Porque o próprio Jesus nos chama a conhecê-lo. E conhecendo Jesus, conheceremos o Pai, que é o único bom, conforme diz Jesus. Se queremos ser bons pais, olhamos para Deus. Olhemos para Deus. Se queremos melhorar a nossa conduta, a nossa relação com a nossa família, olhemos para Deus, que escolheu ser Pai, se entregar, se doar por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. E não somente. Já é o suficiente para que a gente tenha salvação, mas não somente. O Pai que cria o mundo, o Deus Pai que apresenta o seu Filho ao mundo, mas o Deus que continua cuidando já da gente por intermédio do teu Espírito. Continua cuidando da gente. É um Pai que nunca nos deixou. É um Pai bondoso de tal forma que continua cuidando da gente por meio do teu Espírito Santo. Mesmo quando a gente acha que está sozinho, o Espírito Santo vem e nos conforta. Vem e nos consola. Vem e nos abraça. Um Pai bom cria, gera, dá características da sua bondade, mas um Pai que cuida até o fim. Quando acaba a obra do Espírito Santo? Quando chegarmos ao céu. Quando chegarmos ao céu, a gente não precisa mais ser convencido nem consolado. Já chegamos ao céu, já fomos alcançados pela graça do Senhor. E lá não haverá choro, sofrimento para a gente ser consolado. Deus, até o último dia da nossa vida, por ser bondoso, prometeu cuidar da gente, estar conosco. E sabe por que Ele é bom? Porque Ele cumpre o que fala. Pais que precisam cumprir aquilo que um dia prometeram. Meus irmãos, nós somos pais, alguns aqui são pais. Assim como o nosso dia do aniversário, às vezes, a gente faz algumas reflexões sobre a gente mesmo, sobre os ciclos que se renovam. Talvez esse dia, o dia do pai, o dia dos pais, seja um bom dia para a gente refletir sobre a paternidade. Primeiro, a nossa relação com o nosso Pai maior, Deus, que sempre está ouvido, sempre está atento, sempre pronto para nos ouvir, sempre atencioso às nossas necessidades, sempre perto para nos dar um socorro, um conforto, um consolo, um abrigo, um abraço quando necessário. Deus é o nosso Pai, Deus é o seu Pai. E nós somos uma família por causa do Pai. Ele escolheu ser Pai, Ele continua sendo Pai, Ele é Pai até o fim. Nunca deixará de ser. Nele não há sombra de variação e Deus não muda. Se Ele escolheu ser Pai, apresentar-se a nós como Pai, Ele vai sendo Pai até o fim. Aprendamos com esse Deus, que é Pai até o último momento. Nos esforcemos em ser como Deus. Não deuses, não somos, mas Ele nos dá um grande exemplo de como criar e cuidar até o fim. Cuidar até o fim. Que sirva de reflexão para a gente nesse dia. Eu, como pai, já coloquei no mundo, já estou criando. Tenho cuidado como eu deveria cuidar? Talvez um dia, quem sabe Deus, no avançar dos anos, ou enquanto estamos aqui, ou na nossa ausência um dia, a gente ouça dos nossos filhos, ou o testemunho deles sobre nós. Meu pai era um bom pai. Ele era um bom pai. Mesmo que não pelos filhos, mas pelo testemunho dos que estão à volta. Ele era um bom pai. Ele é um bom pai. Ele foi um bom pai. Hoje nós podemos olhar para Deus e dizer isso, porque Ele continua cuidando da gente. Vivo, firme, forte, Deus. Mas que esse exemplo, a pergunta que Jesus faz para aquele jovem, por que me chamas bom?
Por que eu sou bom para você? Fica uma reflexão para a gente. Por que a gente tem chamado Deus de bom? Será porque Ele tem sido um pai bondoso, amoroso, atencioso, cuidadoso, criador, sustentador, guardador, provedor? Que essa seja a sua reflexão nesse Dia dos Pais. Um Deus pai, um Deus que escolheu ser pai, um Deus que tem cuidado da gente e há de cuidar até o último dia da nossa vida. Que esse seja o grande exemplo para você, como os testemunhos que foram compartilhados nesta manhã. Mesmo que você não tenha tido um pai presente na sua vida, que você se torne esse pai, que você sempre almejou que tivesse. Se você não tem um bom exemplo de pai, olhe para Deus. Ele é o único bom. Que sejamos próximos dele. Quem sabe, também ouçamos, ou possamos ouvir o testemunho um dia da gente. Ele é, ele foi. Ou ele será um dia, quem sabe é o seu projeto de vida, um bom pai. Se tem um presente que a gente pode ganhar, é poder ouvir dos nossos filhos, como o Robson ouviu de Sofia nesta manhã, como o Ângelo ouviu, o Wesley ouviu de Ângelo nesta manhã, como nós ouvimos das nossas crianças aqui, o carinho, a atenção, o respeito, a honra. Ou essa simples palavrinha, bom. Que significa biblicamente tanto para a gente sermos bons pais. Que Deus nos abençoe nesta manhã de domingo em nome de Jesus. Queridos, nós vamos